Bora lá, ó, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações porque isso ajuda muito o canal Português Fácil crescer. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é perde ponto escrever errado na redação, tá? Você vai imaginar, professor, é óbvio que perde. Tá, mas eu vou te explicar em detalhes e você vai ver que você pode ficar muito mais tranquilo e relaxar e tirar isso do seu foco para não atrapalhar os seus estudos e como que você deve agir na hora da prova, fechado? Bom, galera, muita gente tem medo por estar tempo fora da escola ou por não gostar muito de redação em relação a perder pontos ao escrever uma palavra errada. E aí, eu tô falando de escrever uma palavra errada, vamos colocar todos os sentidos disso, né? Então, por exemplo, são erros ortográficos, né? É um erro de ortografia. É com S, é com Z, é 2S, é C cedilha, como é que é isso aí, né? Então, erros ortográficos. E eu tô falando também, obviamente, de erro de acentuação, né? Quando a gente fala erro de acentuação, então a pessoa colocou um acento errado ou deixou de colocar um acento, como é que funciona tudo isso? Aquela bendita crase, os caras botam um acento é para um lado, é para o outro, como é que faz? Tô perdidaço, tá? Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Bom, quando a gente fala de erro de ortografia ou erro de acentuação, a gente está falando de um erro gramatical, tá? Bom, vou falar para o senhor editor colocar aqui a imagem de um livro de gramática para você ver a grossura deste livro. Olha só. Olha só o tamanho do livro. Então, o livro de gramática, ele contém todas as regras da língua portuguesa. Então, exemplo, ortografia, acentuação, lugar certo de encaixar um negocinho chamado pronome, concordância, né? E aí tem vários tipos de concordância, então, que não vem ao caso agora. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tem muitas e muitas regras lá dentro, tá? E aí, o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que, quando você pensa, será que eu perco muito ponto em ortografia, acentuação? Você tem que pensar o seguinte, ortografia e acentuação está dentro do tópico gramática, ou seja, o corretor ele vai avaliar o seu texto, ele vai avaliar a parte gramatical. E imagina assim, ele tem tudo isso aqui para avaliar, tudo isso aqui para avaliar. Galera, ortografia e acentuação é o quê? É um pedacinho dentro disso tudo. E o que significa? Significa que cada erro que você tem, gramaticalmente falando, vai descontar pouca nota. Por quê? Porque eu tenho, dentro de um critério, eu tenho muitas coisas a serem avaliadas. Ou seja, cada coisinha vai perdendo pouquíssimos pontos. Então você não deve esquentar a cabeça com isso. E eu vou te dar um exemplo mais concreto ainda. No caso da prova do Enseja, lá na conclusão, você precisa ter no mínimo 3 coisas. No mínimo 3 coisas. Já aproveita, anota meu Instagram fazendo favor, pra você depois dar um salve lá pra mim fazendo favor, beleza? Olha lá. Esqueci o meu Instagram. Thiago_Buranello com 2 L's, beleza? Vai lá na última foto, inclusive, depois que acabar esse vídeo, e comenta assim, Celso Portioli. Por quê? Não sei, é uma palavra que veio na minha cabeça agora, porque eu gosto sempre de fazer uma charadinha para ver se a galera vai lembrar lá de engajar, né? Para eu ver certinho, será que essa galera tá prestando atenção no que eu tô falando? Né? Essa galera não presta atenção no que eu tô falando. Então, escreve lá no Instagram depois, Celso Portioli, eu vou saber que você vê exatamente desse vídeo aqui. Então, e aí eu pergunto, para o critério da conclusão, se eu estou dizendo para você que o corretor tem que procurar no seu texto apenas 3 coisas na conclusão, fala para mim, isso é muita coisa que ele tem que achar e avaliar ou é pouca coisa? É pouca coisa, ou seja, na sua conclusão tem que ter só 3 coisas. Isso significa o quê? Se você esquece uma coisa, por exemplo, você vai perder mais nota. Entende o que eu quero dizer? Então, em vez de ficar preocupado com ortografia e acentuação, preocupe-se com coisas que vão trazer mais nota para você e que, se você esquecer de colocar, vai acabar te prejudicando mais. Então, só para você não morrer de curiosidade, por exemplo, lá na conclusão, obrigatoriamente você tem que colocar uma proposta, né? Você tem que fazer uma ação ali, tem que colocar algo para diminuir ou amenizar o problema que está sendo discutido. Então, está sendo discutido sobre violência na sua redação, então você tem que propor uma ação para diminuir a violência na sociedade. Você tem que colocar um agente, ou seja, quem vai fazer essa ação, né? E você tem que explicar como que essa ação vai acontecer. Essas 3 coisas são um mínimo. Como que essa ação vai acontecer efetivamente, tá? Então, isso não pode faltar na sua redação. E aí é mais simples de colocar, porque são ideias e você não está preocupado, então, em, será que eu acerto ortografia, acentuação e tal. Então, moral da história, ortografia, acentuação, essas coisinhas vão perder pouquíssima nota e não deve ser o seu foco. Escreva com tranquilidade, se errar, 0 problemas. Não vai prejudicar a sua nota e você não vai ser barrado de pegar o certificado por causa disso.
Agora, foca o estudo na redação nas partes que são mais simples e que vão garantir mais nota. E aí, para acompanhar cada vez mais essas partes simples que valem mais nota, continue ligado aqui no meu canal. Fecharam? Maravilha? Comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você, tá? E de novo, se inscreva no canal se você não está inscrito e ative os sininhos para o YouTube sempre te avisar sempre que sair um vídeo novo. Fecharam? Maravilha? Beijos e abraços. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!